E se você e a sua família tivessem sobrevivido a uma catástrofe causada por um cometa, mas agora você precisa sair do bunker para achar um novo lugar seguro, você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não, mas deixar o like e se inscrever no canal aumentariam as suas chances. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a família mais azarada do mundo, tentando sobreviver no que restou da Terra, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria ao planeta devastado em Destruição Final 2. Essa é a pior família para viajar junto, e logo vocês vão descobrir o motivo. Começamos vendo tudo o que aconteceu na Terra, com o John assistindo a queda de um cometa, cuja onda de choque conseguiu devastar tudo e arremessar ele longe, mesmo estando a muitos quilômetros de distância. Lembrando disso, o John reflete que certas coisas são difíceis de superar, e ele está se referindo a essa catástrofe, que devastou pelo menos 75% de todo o planeta. Então vamos vendo todas as crises e desastres gerados pela queda do cometa, e de 5 anos pra cá, o cometa Clark ainda está destruindo tudo, porque os fragmentos dele ficaram em órbita e continuaram caindo no planeta. Aí mesmo que o John e o resto da humanidade tenham tentado reconstruir, isso foi impossível, e eles precisaram se confinar para sobreviver. Nisso descobrimos que a radiação afetou as áreas do mundo de jeitos diferentes, de forma que vários lugares foram queimados, enquanto outros continuaram verdes, porque a vida conseguiu se adaptar à contaminação. Aí é nítido que o John não exagerou em dizer que o planeta foi tudo arruinado, porque vários grandes centros foram dizimados, e hoje em dia os bunkers estão suportando a vida, tanto que os sobreviventes fazem várias atividades, como classes de estudos para jovens, exercícios físicos e por aí vai. E inclusive há uma parede cheia de mensagens positivas e de esperança para os habitantes do bunker. Agora vemos o John andando pelo solo arrastado da Groenlândia, e enquanto caminha, o homem usa um traje contra a contaminação e mantém contato com o parceiro dele pelo comunicador. Dessa forma, o John comenta que acordou pensando em biscoitos e molho, o que realmente seria ótimo na atual situação deles, tanto que o colega dele trocaria o próprio braço por um café decente. Continuando com essa conversa, o John se lembra de uma boa lanchonete, que ficava próxima do parque e tinha um concerto de verão. E o homem se recorda da época em que havia céu azul, grama, pessoas, cervejinha e carne de jaca pra todos. E bom, essa última parte aí eu não sei se a galera sentiria tanta falta assim. O problema é que esse assunto é interrompido quando o John dá de cara com uma fissura preocupante, porque além de ter lava, essa parece maior do que o normal. Mesmo assim, o John segue o caminho e dá de cara com um bote salva-vidas e um destroyer naufragado na costa. Aí quando o parceiro pergunta se o homem acordou com sorte, o John garante que sim, e começa averiguando os botes, só que o cara não encontra nada ali dentro. Sendo assim, o John parte para o destroyer, mas o colega dele alerta que uma tempestade de pressão irá se formar na costa, porém o John ainda tem algum tempo para agir. Dessa forma, o homem vasculha as ruínas da embarcação e começa a recolher algumas coisas, como peças de encanamento e uma chave grifo, o que deixa o John bem feliz. Só que nem tudo são flores, pois ele dá de cara com a tripulação do destroyer, que obviamente bateu as botas por conta da catástrofe que ocorreu. Em seguida, o John tira o capacete e continua a busca dele. Aí o homem encontra um caderninho contendo uma flor violeta amassada, o que realmente surpreende o cara positivamente. O problema é que o colega dele se desespera, afinal de contas, a tempestade virou à direita e está se aproximando rapidamente. Fora que o John tá sem tempo, pois ela tá bem em cima dele. Isso faz o John sair correndo desesperadamente, e por mais rápido que ele vá, a tempestade vai alcançando o coitado cada vez mais. Só que por sorte, o John entra no túnel leste, que possui portas anti-explosões. Desse jeito, o John passa pelo processo de descontaminação e fica visivelmente esgotado por essa correria desesperada para sobreviver. Por outro lado, o exército americano recebe transmissões de outros países, e descobrimos que cidades como Budapeste e Mumbai estão sendo devastadas por desastres naturais. Enquanto isso, o pessoal do comando comenta que os recursos deles eram planejados para 2 anos, mas o fato deles terem estendido o prazo para 5 anos acabou tornando a situação preocupante, porque logo eles ficarão esgotados. Conforme a galera conversa sobre a redução da poluição, a Alison fica aliviada ao receber um bilhetinho informando que o John conseguiu voltar seguro. Daí os cientistas refletem que os níveis de radiação estão melhorando ao longo da costa, e o Adam pensa que o vento vai eliminar a radioatividade, mas a Amina corrige isso, porque mesmo baixos níveis podem finalizar uma pessoa. Ou seja, a solução é discutir planos de contingência. O azar é que países como Canadá, Estados Unidos e Islândia foram varridos do mapa, então talvez a melhor maneira seja buscar ajuda na Europa Ocidental. Lá existem poucas tempestades e o ar é menos poluído, porém a questão é que lá ainda é perigoso por conta da radioatividade. Em seguida, o Charles pergunta sobre a cratera
cratera para Amina, e ela explica que outros cientistas fizeram novas teorias, além de ela ter preparado os próprios cálculos sobre isso. Então descobrimos que o tamanho da cratera Clarke e as paredes dela impedem a formação de tempestades radioativas, porque é como se esses fatores impedissem a entrada do ar poluído. O azar é que isso aí fica no sul da França, e o General Sharp informa que aquele pedaço de terra não só é longe, como também está passando por insurgências e guerras civis. Ou seja, é basicamente impossível recorrer a essa opção, o que deixa a Allison visivelmente para baixo. Em paralelo, o rádio do bunker alerta que os moradores precisam relatar qualquer problema na filtragem do ar, além de racionar bem os recursos. Já o John tá indo pra terapia, onde ele comenta que mesmo tendo passado 5 anos, nada disso tudo é normal, o que faz o Dr. Haugen lembrar que existem 2 vezes mais terapeutas do que cirurgiões no bunker, e que tem um motivo para isso. A questão é que as pessoas estão enfrentando traumas pesados, mas o John questiona o motivo de todos estarem fingindo que não estão traumatizados, o que inclui até ele. Daí o Haugen sugere que o John pare com isso, e o homem é irônico ao pedir a indicação de um bom terapeuta para melhorar nesse ponto, e o Haugen comenta que o terapeuta dele é muito bom. Aí quando o assunto chega na Allison e no Nathan, o John é sincero ao dizer que acha que os dois estão sobrevivendo, e na hora que o Haugen lembra que se abrir é importante, o John garante que os dois são bem abertos com ele, mas o Haugen quer dizer que o John deveria se abrir mais, só que um tremor logo toma conta do local, e na mesma hora, a Mina comenta que as placas tectônicas estão passando por mudanças. Apesar disso, o Sharp deixa claro que a base vai aguentar o tranco, e a Allison inicia o outro assunto, porque eles receberam um sinal de socorro, e a mulher visivelmente quer ajudar os necessitados. Acontece que o Adam é contra isso, afinal eles não conseguem nem receber mais 5 pessoas, quem dirá 50. Só que a Allison deixa claro que essas pessoas vivem em lugares péssimos, como minas e cavernas. Porém o Adam afirma que esses sobreviventes podem trazer doenças sérias, fora que podem estar completamente contaminados pela radiação. Ou seja, para ele a solução é avisar que eles não podem ajudar, mas quando a Allison decide puxar a votação, todos vão aceitando a proposta, incluindo o Sharp. Parece votar por livre e espontânea pressão. Ok, antes de tudo, vamos contextualizar o quão ferrado isso aqui tá. Como vimos no passado, a família do John conseguiu chegar no bunker de Thule, na Groenlândia, e aí eles passaram 9 meses dentro do abrigo esperando o planeta esfriar. Agora descobrimos que se passaram 5 anos desde o impacto inicial, e o pior é que os fragmentos do Clark ainda estão caindo. A queda do meteoro não foi um evento único, os destroços ficaram em órbita e continuam despencando no planeta até hoje. Isso significa que o bunker, que foi planejado para sustentar todo mundo por 2 anos no máximo, já tá há 5 anos funcionando. Ou seja, a galera deveria estar em uma forma física muito pior do que tá, porque não tem de onde tirar comida fresca, proteína de qualidade ou nutrientes essenciais. Eles estão sobrevivendo de ração militar e enlatados há meia década. E eu nem preciso falar que esse tipo de coisa possivelmente causaria uma revolta dentro do bunker. E em vez de yoga, a galera estaria descendo a porrada um no outro. Agora sobre a missão do John, o cara tá usando um traje completo de proteção contra a radiação para andar na superfície da Groenlândia. Isso significa que mesmo 5 anos depois, o solo ainda tá contaminado o suficiente para exigir equipamento especializado. Se eles ainda precisam de traje 5 anos depois, isso indica que os níveis de radiação estão muito acima do limite seguro para exposição humana. Então, cada minuto que você passa na superfície, mesmo com um traje, é um risco acumulativo. E pessoal, para quem não sabe, radiação não é tipo choveu e secou. Dependendo do tipo de isótopo radioativo que caiu junto com os fragmentos do cometa, o solo pode ficar inabitável por décadas ou até séculos. Tem isótopos radioativos como o Césio-137, que ficam no solo por anos. Já o Plutônio-239, essa belezinha aqui dura por 24 mil anos. Então a contaminação da Groenlândia não é algo que vai passar em algumas gerações. Eles podem ter que esperar centenas de gerações e ainda vai ter radiação lá. Aí o John tá lá bem belo, vasculhando o Destroyer em busca de peças úteis, coisas que o bunker precisa para manter a infraestrutura funcionando. Até aí ok, faz sentido, né? O problema é o que vem depois. O cara literalmente tira o capacete dentro do Destroyer. E isso é uma burrice tremenda, né? Se a superfície externa tá tão contaminada que exige um traje completo, por que raios o interior de um navio abandonado seria seguro? O problema não é só a radiação atravessando a parede, é a poeira radioativa entrando por qualquer fresta, rachadura ou sistema de ventilação que ficou exposto durante 5 anos. Isso aí é só respirar e pronto, tem contaminação interna. E não faz o mínimo de sentido John tirar o capacete, afinal não tem uma desculpa que justifique isso. Não vai ter ar fresco pro cara respirar, fora que o cara encontra uma flor violeta amassada num caderninho e fica todo emocionado com aquilo. Eu até entendo o valor sentimental, mas enquanto o John tá perdendo tempo na florzinha, tem uma tempestade lá fora se formando, e o colega dele no rádio tá desesperado, avisando que ela tá vindo direto pra ele. E essas tempestades de pressão são tempestades radioativas, com ventos extremamente fortes, que carregam partículas contaminadas pela atmosfera. Se você for pego por uma dessas sem proteção, a radiação entra nos pulmões, gruda na pele e queima os olhos. E aí não tem remédio que salve. É uma morte lenta e dolorosa por envenenamento radioativo. Você começa vomitando sangue, o cabelo cai, a pele racha e o sistema imunológico colapsa. E aí você vai apodrecendo vivo ao longo de semanas. É tipo os bombeiros
bombeiros de Chernobyl que entraram num reator sem proteção adequada. Vocês já sabem, né? A maioria morreu em menos de um mês, com dores insuportáveis. E o John, sabendo que a tempestade tá vindo, fica mais tempo no Destroy para pegar uma flor. Essa burrice pode colocar a ala leste inteira em risco, porque quando o John volta correndo desesperado, e por segundos ele consegue entrar no túnel leste antes da tempestade chegar, ele passa por uma descontaminação, certo? Mas e se ele estivesse contaminado gravemente por ficar tempo demais exposto? E se o cara trouxesse partículas radioativas em quantidade letal pro interior do bunker? E se a tempestade conseguisse entrar no lugar antes da porta ser fechada adequadamente? Aí a ala leste inteira poderia ter sido comprometida. As pessoas que tivessem contato com ele poderiam adoecer, e num bunker fechado com ar reciclado, qualquer contaminação se espalha rapidamente. Então a conclusão aqui é que o John não é apto para fazer missões externas. O cara toma decisões emocionais quando deveria ser racional. E a armadura do roteiro aqui é pesada, né? O cara escapou de uma tempestade por literalmente segundos. Se ele tivesse demorado mais um pouquinho, admirando aquela florzinha, a tempestade pegava ele no aberto e finalizava na hora. E com muita sorte e conveniência, o túnel estava pertinho, a porta anti-explosão funcionou perfeitamente, depois de 5 anos sem manutenção adequada. Sem contar o sistema de descontaminação também, né? Na vida real, as portas poderiam ter travado, o sistema de descontaminação poderia ter falhado, e a tempestade poderia ter mudado de direção 1 minuto antes. E aí o John ia de base, e a Allison ficaria sem um marido, e o Nathan ficaria sem um pai por conta de uma flor. Mas chega das burrices do John, né? Vamos falar das burrices da base. O pessoal do comando mencionou que os recursos do bunker foram planejados para sustentar todo mundo por 2 anos, mas já se passaram 5. Bora fazer as contas. Bunkers militares desse porte geralmente abrigam centenas ou até milhares de pessoas. Supondo que esse bunker tenha 1000 sobreviventes e que tem comida para esse pessoal por 2 anos, isso dá 730 dias de suprimentos. Agora dividindo isso por 5 anos, que dá 1825 dias, cada pessoa tá recebendo aproximadamente 40% da ração diária necessária. E 40% não é passar fome, isso aí é desnutrição crônica. Quando você raciona a comida por 3 anos além do planejado, o corpo começa a canibalizar a si mesmo. Primeiro vai a gordura, depois a massa muscular, e por último o sistema imunológico colapsa. Você fica fraco, doente e vulnerável a qualquer infecção. As crianças param de crescer, os adultos desenvolvem osteoporose, feridas não cicatrizam direito e doenças que seriam facilmente tratadas viram sentenças de morte. E não é só comida, a água tratada também tá escassa, a energia elétrica deve ser racionada e o ar filtrado precisa ser controlado, tanto que o rádio do bunker alerta que qualquer problema na filtragem deve ser reportado imediatamente. Fora isso, o planeta tá literalmente desmoronando. Eles mencionam que 75% do planeta foi devastado. Cidades inteiras foram varridas do mapa, como Budapeste, Mumbai e até mesmo países como Canadá, Estados Unidos e Islândia foram destruídos. E o pior, os fragmentos continuam caindo. Isso significa que a atmosfera nunca se limpou de verdade. A poeira e a fuligem continuam subindo, bloqueando a luz solar, fazendo a temperatura cair. É um inverno de impacto que não termina. Além disso, tem os tremores. A Amina menciona que as placas tectônicas estão mudando. Isso faz total sentido. Quando um objeto do tamanho do cometa Clark atinge a Terra, a energia do impacto não some. Ela se propaga pelo planeta inteiro na forma de ondas sísmicas. Imagina jogar uma pedra num lago. Isso forma aquelas ondinhas, certo? Agora imagina que a pedra tem 14 km de diâmetro e atinge a uma velocidade de 70.000 km por hora. As ondas são terremotos globais, erupções vulcânicas e tsunamis. E isso não para logo depois do impacto. As placas tectônicas, que já estão sempre em movimento lento, sofrem estresse enorme e continuam se reajustando por anos ou décadas. Então esses tremores que o bunker sente vão continuar acontecendo. Aí o Sharp diz que a base vai aguentar o tranco, mas isso aí é a mesma coisa que você querer um mundial do Palmeiras. É só torcida, né? O cara não tem nenhuma certeza. Nenhum bunker foi projetado para aguentar terremotos constantes por meia década. Eventualmente, alguma coisa vai ceder. Uma parede, um sistema de suporte ou a filtragem de ar. E aí todo mundo morre sufocado ou esmagado. Ainda por cima tem uma omissão geográfica que eles fizeram. Reparem que eles esqueceram do resto do mundo, né? Não foi citado a América do Sul, África ou Austrália. Na Ásia eles só falaram de Mumbai. O cometa caiu no sul da França, no hemisfério norte. E isso é bem estranho porque ninguém menciona o hemisfério sul. A Argentina, o Chile e o sul do Brasil, por exemplo, podem ter ficado intactos ou recebido um impacto muito menor. E mesmo que o impacto tenha causado efeitos globais, é muito estranho o comando do bunker nem cogitar essas regiões como possibilidade de escapatória. E é bem conveniente eles fingirem que essa opção nem existe. É só para não precisar tentar outras alternativas. Então mesmo que você chegasse no bunker e sobrevivesse aos primeiros 5 anos, as chances de você continuar vivo são mínimas. E isso que eu não estou contando que ainda tem a burrice humana envolvida, né? E sim, eu tô falando da votação para trazer 50 pessoas de fora pro bunker. A primeira coisa que chama atenção é que a Allison tá numa posição de votação e influência no comando do bunker. No primeiro filme, ela era uma designer de interiores. Então eu não sei exatamente como é que ela ganhou esse poder de decisão aqui, mas com certeza
certeza ela não deveria ter o poder de decidir questões de segurança e recursos. Numa situação de sobrevivência extrema como essa, a emoção não pode ter poder na decisão, e a proposta dela é exatamente isso, uma decisão emocional. Eles receberam um sinal de socorro de 50 pessoas que vivem em minas e cavernas, e a Allison quer ajudar porque é o certo a se fazer. E o Adam, que parece ser o único cara com neurônios funcionando ali, aponta o óbvio. Eles mal conseguem sustentar as pessoas que já estão no bunker. Trazer mais 50 pessoas vai esgotar os recursos ainda mais rápido. Além disso, essas pessoas podem trazer doenças sérias e podem estar contaminadas por radiação. Aqui o Adam tá 100% certo, porque olha só o absurdo disso. Os recursos já estão durando 150% além do planejado. Os 2 anos já viraram 5. Todo mundo já deveria estar comendo migalhas. E a Allison quer adicionar mais 50 pessoas nessa equação. Cada boca a mais significa menos comida para todo mundo. Cada novo corpo significa mais oxigênio consumido, mais água necessária e mais espaço ocupado. Se os recursos já estão no limite, trazer mais gente só vai acelerar o colapso. E aí todo mundo vai morrer de fome junto, né? Fora isso, tem a questão de doenças e contaminação. Pessoas vivendo em minas e cavernas por 5 anos, sem saneamento adequado, água tratada ou higiene básica, significa que essas pessoas provavelmente estão infestadas de parasitas, bactérias ou vírus. Coisas como tuberculose, disenteria, pneumonia, infecções de pele e doenças respiratórias por mofo e poeira são comuns num ambiente assim. E se eles trouxerem 50 pessoas doentes para dentro de um bunker fechado, com ar reciclado, não precisa ser nenhum gênio para saber que essa é a receita perfeita para uma epidemia. Um surto de tuberculose num bunker fechado, por exemplo, pode finalizar metade da população em semanas. Inclusive, me espanta um general, que deveria ser o cara mais racional ali, votar sim. Ele é o comandante do bunker. A responsabilidade dele é garantir a sobrevivência do maior número de pessoas dentro do abrigo, não arriscar todo mundo por 50 desconhecidos. Isso é sinal de uma liderança fraca. Um comandante de verdade teria que tomar decisões duras, mesmo que sejam impopulares, mesmo que elas pareçam cruéis. Esse cara com certeza deve ter crescido com o Ben. E pra quem não sabe, o Ben é o padrão de burrice extrema aqui do canal. E essa votação aí tá no mesmo nível de burrice desse cara. O Adam é o único ali que não tá fazendo cosplay de planta. Com isso, o general decide mandar a divisão Snowcat. E em paralelo, o professor dá uma aula sobre constelações. E como uma colega não sabe falar que constelação é essa, ele pergunta pro Nathan, que acerta ao responder Cassiopeia. Aí o menino fica de sorrisinho pra colega dele, enquanto a outra aluna questiona o porquê deles precisarem estudar sobre estrelas. E o professor lembra que a humanidade deveria ter prestado mais atenção nelas no passado. Apesar disso, a garota lembra que o Clark não é uma estrela, e sim um cometa. Já a outra garota complementa a resposta, dizendo que ele já atingiu o chão. E ao comentar isso, ela volta a olhar pro Nathan. Mas mesmo assim, o professor lembra que os pedaços menores ainda estão em órbita, formando o anel fantasma. Agora vemos o pessoal seguindo a rotina normalmente no bunker, e o Lars colocou um rock clássico para ouvir, enquanto ele e o John arrumam o encanamento. Mas o barbudo parece não estar curtindo muito a música. Porém, isso é o de menos, porque os dois fazem o teste e finalmente conseguem consertar o encanamento de água. Um tempo se passa, e a Allison tá estressada com o Nathan, que parece ter feito uma bobagem enorme. E por mais que o moleque tente dar uma desculpa, a mulher pergunta se ele lembra como o John tosse de noite. Daí eles chegam a uma festa dos moradores, e como o Nathan não gosta muito desse lugar, a Allison conforta o moleque. Na sequência, ela se senta com um casal de amigos, e o John chega logo em seguida. E quando os outros dois vão dançar, o homem dá pra Morena a flor que achou anteriormente, como presente de Dia dos Namorados atrasado. Fora que o John conta que achou isso no Destroyer, e lembra que encontrou outra coisa que inclusive pode ajudar a consertar o rádio dele. Mas a Allison logo pesa o clima, ao perguntar sobre a bomba de pressão da dessalinização, pois o Sharp havia comentado que os níveis de água tão baixos. Só que a Morena logo se desculpa por ter cortado o momento descontraído. Aí, quando o John pergunta como o Nathan tá, o garoto diz estar bem, mas ao ser pressionado pela Allison, o aborrecente confessa que saiu do bunker, e a mãe dele complementa que a segurança achou o garoto do lado de fora. E é claro que o John acha isso um absurdo, tanto que pergunta se o idiota usou uma máscara e por quanto tempo ele ficou lá fora. Mesmo o Nathan explicando que não houve tempestade e que ele esteve de máscara durante os minutos que ficou do lado de fora, ainda é muito perigoso se arriscar tanto. Com isso, o John, mesmo estressado, explica que entende o quão ruim é ficar preso dentro do bunker, mas quando o Nathan desafia o pai a ter 15 anos numa situação dessas, o homem se irrita de vez com o malcriado. Essa tensão entre os dois encerra o assunto, e o adolescente decide se levantar, o que deixa os dois adultos conversando, e mesmo a Allison explicando que o Nathan tá tentando entender as coisas, o John continua discordando. Na cabeça dele, o moleque tá sendo um idiota inconsequente, mas esse estresse e insatisfação dele são quebrados quando a Allison comenta que o menino simplesmente puxou o pai, que por sinal sempre se arrisca ao sair do bunker. Essa invertida faz o John rir, e quando uma música especial começa a tocar, a Allison insiste pros dois irem dançar, e por mais que o homem se recuse, o Lars provoca o colega dele, ao dizer que ele não poderia recusar um pedido da própria mulher. Sendo assim, a dança começa, e o John do nada dá uma tossida séria. Em paralelo, o Nathan chega no dormitório, e vemos que o moleque possui um tecido contendo os desenhos e marcações
posições de cada constelação, e ele usa isso para projetar as formas delas ao lado de outros desenhos dos astros. No dia seguinte, a equipe enviada para resgatar os sobreviventes avisa o QG que tá com a carga total de tripulantes, então basta entrar no túnel leste e ir para a descontaminação. Por outro lado, o John chega para mais um dia de trabalho, e quando ele tenta conversar com o Lars sobre o trabalho que vão fazer na bomba de admissão, o John sugere que eles façam o resto depois do almoço. O problema é que o Lars ainda bola, porque ele tá assustado com as rachaduras que se formaram ali, e é claro que o John fica igualmente chocado. Enquanto isso, a transmissão na televisão parece ficar embaralhada. Os agentes pedem autorização para uma segunda viagem, já que deixaram muita gente para trás. E de um lado, a Allison pede para analisarem com calma a situação antes de tomarem uma decisão. Do outro, o Adam prontamente nega, porque eles não podem manter mais pessoas na atual escassez de recursos deles. Fora que o cara chega a ser grosso com a Morena, a ponto de perguntar se ela daria a própria cama para os novos moradores dali, já que não há mais espaço. E a Allison garante que faria esse sacrifício para abrigar os outros sobreviventes. Para piorar, a transmissão e a comunicação com os agentes fica horrível, porque novos tremores chegam e começam a devastar o bunker por inteiro, e não há uma área dele que não seja afetada. Conforme as pessoas se desesperam e tentam se salvar, vemos que a maioria falha em tentar lidar com o terremoto, e o John foi um daqueles pegos de surpresa, porque além de estar caído, o homem é atingido por outro destroço. Felizmente, o Lars está ali para prestar ajuda. Enquanto a dupla se recompõe, vemos o Nathan pegando uma máscara, e agora o John corre até a sala de reuniões e encontra a Allison caída, mas ela está bem apesar do susto. Desse jeito, os dois decidem agir e procurar pelo filho deles, e não demora para os dois darem de cara com o Nathan. Então os três agem rapidamente, porque enquanto o John vai atrás de máscaras, a Allison e o adolescente reúnem o máximo de suprimentos que conseguem. Os dois vão recolhendo vários remédios e até mesmo insulina, e também não se esquecem de outras roupas importantes, como agasalhos, e logo o John volta com as máscaras. Em seguida eles começam a fugir. O problema é que a multidão desesperada está obstruindo todas as passagens, tanto que uma coitada acabou ficando presa, o que é praticamente um atestado de óbito. Mas ao contrário da massa, os três conseguem manter a calma, e o John guia a família dele para a saída leste, que mesmo estando em estado crítico, é a única maneira de sair dali. Assim eles conseguem se esgueirar pelos destroços, e ao acionarem o portão, o bunker começa a desabar cada vez mais, porém o trio é rápido o suficiente para escapar dali. Ao saírem, eles notam que a melhor forma de fugir é pela praia, e ao procurarem pelo Nathan, o casal descobre que o filho deles foi ajudar a doutora Mina, que logo se junta a essa fuga. A ideia acaba sendo chegar aos botes salva-vidas. O problema é que a galera tá praticamente se finalizando por um lugar dentro deles, e quando o John manda que todos fiquem em alerta e sigam ele, a Allison nota o Adam passando sufoco. Dessa maneira, eles ajudam o cara, tá sendo agarrado e atacado por sobreviventes, que provavelmente querem os suprimentos e equipamentos dele. E por azar do John, ele tem a máscara roubada por outro idiota em meio à confusão, só que o cara cobre o rosto com um pano. Felizmente, a equipe consegue notar um bote mais tranquilo, e conforme várias pessoas vão entrando, um dos tripulantes ignora a ideia do Tenente Blake em deixar mais sobreviventes entrarem e fecha a escotilha. Isso permite que todos partam dali, e como se isso não bastasse, ondas enormes surgem devastando os coitados que ficam na praia, assim como também dificultam a navegação do bote salva-vidas. Ok, vamos falar da burrice descomunal desse povo. Lembrando que o Sharp garantiu que a base ia aguentar o tranco, quando a Mina avisou sobre as placas tectônicas mudando, né? É por esse motivo que você escuta especialistas, né galera? O bunker literalmente desabou, rachaduras gigantes se formaram nas paredes, o teto começou a ceder e sistemas inteiros falharam. E o Sharp, que é o comandante do bunker, não mandou ninguém checar a estrutura depois dos primeiros tremores. Galera, esse tipo de negligência chega a ser criminosa. Bunkers militares modernos de grande porte, especialmente os projetados para resistir a eventos catastróficos, deveriam ter sistemas de monitoramento estrutural constantes, sensores sísmicos que detectam vibrações e medem a intensidade, ou medidores de tensão instalados nas vigas e paredes, que avisam quando a estrutura está sob estresse. Se não tivesse nada disso, dava para monitorar deformação e evolução de trinca com instrumentação. Então dava para eles terem um sinal de perigo antes do teto começar a cair. E esse bunker, que foi construído para abrigar centenas ou milhares de pessoas durante um apocalipse, aparentemente não tinha nada disso. Ou tinha, e eles simplesmente ignoraram os alertas. Porque num bunker bem administrado, depois do primeiro tremor significativo, o protocolo seria o seguinte: primeiro, seria uma inspeção estrutural completa por equipes de engenharia. Depois, evacuação parcial das áreas comprometidas. E aí um reforço emergencial de pontos críticos. E depois, um monitoramento contínuo com equipes de plantão. Só que o Sharp mandou o famoso confia, e a vida seguiu como se não tivesse riscos. E aí, quando o terremoto grande veio, todo mundo foi pego de surpresa e entrou em pânico. Então, se você estivesse nesse bunker, as suas chances de sobreviver dependiam de não estar em um lugar errado na hora errada. Porque aqui você morreria de vários jeitos, tipo ficando preso num lugar com rachaduras, acabar sendo esmagado por destroços, ou se não chegasse a tempo na saída, você morreria também. E se, por exemplo, a sua mochila ficasse presa em algum lugar e você não conseguisse se soltar dela, esse tipo de chaveiro aqui com certeza te ajudaria a se livrar da mochila e escapar com vida. E relaxa que ele não serve só para terremotos. Com ele você pode cortar
apertar cintos de segurança, quebrar vidros e também chamar por ajuda. Se alguém te largar no meio do mato, por exemplo, você pode chamar a atenção do resgate com um apito de emergência. Então se você quiser ter um desses, é só entrar no meu grupo de ofertas pelo link do comentário fixado, ou por esse QR Code que tá aí na tela. Mas voltando aqui, e nem adianta falar que ninguém esperava um terremoto tão forte. A mina literalmente avisou que as placas tectônicas estavam mudando, e já tinham tremores acontecendo. Afinal, o planeta tá geologicamente instável há 5 anos. Ignorar isso é uma burrice gigantesca. Agora, sobre as ferramentas que o John trouxe do Destroyer, o cara conseguiu exatamente o que o bunker precisava: canos, peças da bomba e principalmente uma chave grifo. E aí eu me pergunto, como é que um bunker militar de grande porte não tinha a porcaria de uma chave grifo? Isso é uma ferramenta básica de manutenção. É tipo dizer que uma oficina não tem uma chave de fenda. Os canos até dá pra entender, né? Mas a chave grifo, isso aí não faz sentido pra mim. E já que estamos falando de coisas que entraram no bunker, como é que o John trouxe de volta uma flor violeta que tava no Destroyer? Ela estava exposta à radiação por 5 anos, e aí ele conseguiu dar isso de presente pra Allison. Até pode ser romântico, mas é perigoso pra caramba. Os objetos expostos à radiação por tempo prolongado podem acumular partículas radioativas na superfície, e quando você traz esse objeto para dentro de um ambiente fechado com ar reciclado, você está basicamente espalhando contaminação. O protocolo de descontaminação do bunker deveria ter incluído tudo que o John trouxe, e selecionar o que valia a pena descontaminar e o que deveria ser descartado. Mas vendo como esse bunker é gerido, eu duvido muito que eles faziam esse tipo de coisa. Mas agora vamos falar dos erros durante a fuga. O primeiro erro é a falta de uma arma ou uma ferramenta de defesa. Eles pegaram suprimentos, remédios, agasalhos e insulina. Tudo isso é importante, mas ninguém pegou nada para se defender. E logo depois na fuga, o John é atacado por sobreviventes desesperados que roubam a máscara dele. Se ele tivesse algo para se defender, algo para intimidar ou afastar os atacantes, ele não teria perdido o equipamento mais importante para a sobrevivência, já que pessoas em pânico e desesperadas são imprevisíveis e perigosas. Numa situação de vida ou morte, todo mundo pode virar uma ameaça potencial. Então quando você está fugindo de um bunker colapsando, com uma multidão em pânico, você tem que ter algo para se proteger. Um cano de metal, ou aquela bendita chave grifo, poderia servir para defesa ou intimidação. Agora sobre os suprimentos que eles conseguiram juntar, convenientemente a Allison e o Nathan conseguem encontrar insulina, vários remédios e agasalhos, tudo que eles precisavam de forma extremamente acessível. Num bunker desse porte, com centenas ou milhares de pessoas, a insulina e remédios controlados deveriam estar guardados na ala médica ou na farmácia, provavelmente trancados e com controle de estoque rigoroso. Não teriam doses de insulina sobrando nos dormitórios, mas a armadura do roteiro facilitou para essa família, né? Tudo estava acessível e fácil de pegar na rota de fuga deles. Mas na vida real, eles teriam que desviar para a ala médica, arrombar uma porta se ela estivesse trancada, competir com outros sobreviventes que também estariam tentando pegar remédios, e torcer para achar insulina antes do teto cair na cabeça deles. É claro que as chances disso dar certo são mínimas. Depois, o John pensou bem em procurar o bote mais tranquilo, longe da confusão, mas mesmo assim com aquela quantidade de pessoas desesperadas tentando fugir, a chance de escapar era pequena. Quando centenas de pessoas entram em pânico ao mesmo tempo, tentando passar pela porta ou subir no mesmo bote, a chance de esmagamento, pisoteamento ou asfixia é gigante. Então, mesmo que você seja racional e mantenha a calma, se você está cercado por várias pessoas em pânico, as suas chances de sobreviver dependem de sorte e não de habilidade. E com certeza você não teria a mesma sorte que a família do John. Agora falando da tsunami, o terremoto que destruiu o bunker gerou uma onda gigantesca no oceano, e o tamanho dela mostra que os terremotos submarinos eram muito mais fortes do que aparentavam. E aqui eu nem preciso falar, né galera? Mesmo que você corresse para o lugar mais alto dali, não teria a chance de escapar com vida. E eu acho que nem mesmo todos os botes conseguiram escapar. E aqui foi dada uma forçada gigante para mostrar o bote da família do John escapando. Isso porque a tsunami veio logo em seguida em direção àquela praia que eles estavam, e o bote desviou praticamente da onda inteira. Tudo isso em poucos segundos. Com aquele motorzinho ali eu duvido muito. Após um tempo, o John usa o contador Geiger e garante que a qualidade do ar melhorou. E quando todos tiram as máscaras, a Allison nota que o Nathan tá bem. E o Riley questiona para onde irão. E quando ele pensa na Islândia, a Amina avisa que aquele lugar sumiu. E como o Clark mudou as correntes, eles vão navegar pro sul. Apesar disso, eles possuem água e MRE para uma semana. E o MRE é a famosa ração militar, um suprimento alimentar pré-preparado, que foi feito para ser facilmente consumido em situações de guerra ou emergências, como é o caso deles. Daí, quando a Allison sugere que a Europa pode ser o melhor destino, o John lembra que eles podem ir para a Inglaterra e chegar a Londres, para buscarem refúgio na casa da Mackenzie. Como isso deve demorar menos que uma semana, todos parecem concordar com a ideia, e o John dá a sugestão de orarem para conseguir chegar até lá. Durante a noite, todos descansam, e na manhã seguinte, o John assume a responsabilidade de arrumar o problema na parte mecânica do bote salva-vidas, e é nítido que todos ficam aliviados quando o homem consegue arrumar isso, principalmente a família dele. Ao anoitecer, o John e o Nathan olham pro céu, e ao ser questionado pelo filho dele, o pai garante que existem mais estrelas do que ele pode contar, e o adolescente brinca ao retrucar que se é
assim, existem mais do que 50. Eles ficam maravilhados com a visão do céu estrelado, e o John espera que o Nathan nunca perca esse encanto pelos astros. Aí eles enxergam Andrômeda, e o moleque fica abismado com essa outra galáxia, além de verem um pequeno rastro no céu, e se perguntarem onde aquilo vai cair. No dia seguinte, eles têm uma péssima notícia de que a gasolina acabou, e agora estão à derivas, reféns da corrente. Ou seja, os sobreviventes vão precisar racionar os recursos. Apesar disso, todos ficam descontraídos, e conversam sobre o passado. E o Adam lembra de quando viajou para Shenandoah com a esposa. Esse comentário faz o John questionar se o Adam perdeu a amada dele na saída do bunker. Porém, o viúvo revela que ela partiu enquanto eles chegavam ao bunker, e essa revelação mórbida pesa o clima. Tanto que o John e a Allison agarram a mão um do outro com força, e no meio do caminho, o Riley tenta manter a calma, mas o coitado tá completamente abalado, a ponto de ficar murmurando de fome, e ficar falando sobre construir um bunker na cratera. Horas depois, o bote bate em algo, e quando eles parecem ter chegado em algum lugar, o John abre a escotilha, e eles notam o Royal Liver Building, ou seja, os sortudos foram parar em Liverpool. Felizmente, o ar também tá melhorzinho, e ao concluírem que precisam se abrigar, o John é questionado sobre o que encalhou eles, e o homem nota que a embarcação parou no topo de um prédio. Dessa maneira, eles pegam um remo, e com a ajuda do Blake, o homem vai guiando o bote até chegarem a uma rua que não tá inundada. A princípio, tudo parece abandonado, e quando o John aponta que eles precisam de suprimentos e um abrigo por não poderem ficar ali o tempo todo, a Allison questiona sobre o bunker de sobreviventes dali. Quem responde essa dúvida é o Adam, que confirma a existência de um bunker. O problema é que eles nunca fizeram contato com eles, e na hora em que a Morena conclui que o grupo deve procurar por esses aliados, o Nathan nota algumas coisas. Na sequência, a galera segue o fluxo dessas pessoas, e encontra vários sobreviventes vivendo em um estado de miséria, e inclusive, um dos coitados parece estar protestando contra as autoridades que vivem privilegiadas, e isso se confirma quando as pessoas protestam na porta do bunker, por quererem entrar ali, mas apenas pessoas credenciadas são autorizadas. Sabendo disso, o grupo se aproxima e se apresenta como funcionários do bunker da Groenlândia, e a Allison até conseguiria passar por mostrar o próprio crachá. O azar é que ela não consegue levar os outros ao lado dela, pois um crachá vale apenas para uma pessoa, e o Adam também não consegue achar o dele. Aos poucos, a multidão vai se inflando ao notar a tentativa da equipe de entrar no bunker, e enquanto a massa vai intensificando o protesto, o Adam e o John insistem para entrar no abrigo. Isso faz com que os militares tomem uma medida extrema, e os caras disparam no peito do Adam e em outro sujeito que tenta invadir a cerca. Tamanha confusão gera um caos tremendo, e como se a finalização do Adam não fosse o suficiente, uma tempestade se aproxima. Vendo a chegada de mais um desastre, a galera é obrigada a deixar o presunto para trás, e ao pedirem carona para um sujeito que possui uma van, ele exige um relógio do John em troca. Dessa maneira, o grupo consegue escapar, e de um lado, a Amina ainda tá em choque por tudo que aconteceu, e a Allison logo faz o possível para confortar o próprio filho. Aí o Nathan questiona se todo lugar é assim, e o motorista lembra que o mundo se tornou um lugar muito perigoso, em que as pessoas finalizam umas às outras por um pedaço de comida, fora que uma tempestade radioativa pode surgir do nada e acabar com qualquer um em segundos. E quando John pergunta sobre a qualidade do ar, o cara garante que é boa, mas não o suficiente para viver até os 100 anos. Depois disso, o John pergunta quando a Allison falou com a Mackenzie pela última vez, e isso faz 8 ou 9 meses. No meio do caminho, o Nathan pergunta pra Amina se ela acredita na cratera, e quando a cientista afirma que sim, o garoto lembra que é como a extinção em massa do período Cretáceo. Ao ouvir isso, a Amina afirma que na época, a vida não só voltou, como floresceu e espalhou novas sementes para uma nova vida, e foi isso que permitiu que os humanos existam nos dias de hoje. E ouvir o filho deles falando sobre esse assunto, visivelmente orgulha os pais, e após um tempo, eles param no meio da estrada, e mesmo faltando somente meia hora para chegar em Londres, o grupo não pretende enrolar muito. Assim o John nota o motorista fumando, e se aproxima para conversar com ele. Nisso descobrimos que o nome do cara é Obi, um nigeriano que se mudou para a Inglaterra há 12 anos. Esse sempre foi um sonho de infância dele, e quando o John parece lamentar com pesar tudo o que aconteceu ali, o Obi soa um pouco mais positivo que o homem, e garante que a Inglaterra é como uma segunda esposa para ele. Ainda assim, o Obi pensa sobre como seria voltar para a Nigéria, e se ele ainda reconheceria o país de origem dele. E trocando de assunto, o John questiona a respeito dos boatos sobre a França. Na resposta dele, o Obi garante que lá é mais perigoso do que a Inglaterra, e quando o John deduz que isso é por conta da cratera, o motorista lembra que embora seja um bom assunto, também soa como uma grande besteira. Em seguida, o Nathan se aproxima para ficar um pouco com o pai, e antes que os dois possam curtir um tempo juntos, o John parece sentir algo, e aproxima a mão do chão por sentir os tremores. A princípio, o Nathan pensa que pode se tratar de uma tempestade, quando na verdade, o John nega, pois uma chuva de fragmentos começa a se aproximar, e antes do pior acontecer, o homem manda a Allison se agarrar a algo. Dessa forma, todos abraçam as árvores para não serem arrastados pelo vento e pela onda de choque produzida pela chuva de bolas de fogo. E enquanto todos usam as forças que possuem para se segurar, o Obi simplesmente ignora os avisos do John e sai correndo para tentar proteger o automóvel dele.
dele. Como aquilo é tudo que esse cara tem, o Obi até tenta entrar e dirigir para tirar a van da reta, só que o sujeito é acertado em cheio por um cometa, que deletou a existência dele. Ok, vamos falar da sorte absurda que essa galera teve. Eles saíram de Thule, na Groenlândia, num bote com destino a Liverpool, na Inglaterra. A distância entre os dois pontos é de aproximadamente 3.500 km em linha reta, mas por mar, considerando correntes oceânicas, desvios e deriva, facilmente dá uns 5.000 km ou mais. E aqui vem o problema, eles não tinham GPS nem navegação moderna, só uma bússola e um bote motorizado, que ainda por cima ficou sem gasolina no meio do caminho. E quando a gasolina acabou, eles ficaram à deriva, completamente reféns das correntes oceânicas. E você sabe quanto que esse bote aguenta de combustível? O tanque tem de 300 a 400 litros, com um motor a diesel consumindo uns 25 litros por hora. Fazendo as contas, dá pra rodar umas 12 ou 20 horas no máximo. A 12 km por hora, isso dá aproximadamente 200 km de autonomia. São 200 km numa viagem de 5.000. Eles fizeram 4% do caminho com o motor, e os outros 96% foram à deriva. E pessoal, ficar à deriva no oceano é loteria pura. Você não controla para onde vai, a corrente que decide. Você pode ir pro norte, pro sul, ficar girando em círculos ou ser arrastado por meio do Atlântico e morrer de fome e de sede. A deriva oceânica se move a aproximadamente 1 km por hora, então os 4.800 km restantes à deriva dariam 4.800 horas. E isso é 200 dias, mais de 6 meses. Imagina 6 meses à deriva com comida para uma semana. Agora, se a gente for pela condição do Riley enlouquecendo de fome, dá pra inferir que ficaram no máximo umas 2 semanas à deriva, porque mais que isso, o cara não estaria só delirando, ele estaria morto. Então vamos ser generosos aqui e dizer que eles ficaram 14 dias. Para fazer esse trajeto em 2 semanas, a deriva teria que ter uma velocidade de 14 km por hora, 14 vezes mais rápida que o normal. Isso não existe, galera, a não ser que um furacão categoria 5 tenha empurrado eles na direção exata de Liverpool, sem virar o bote. O roteirista simplesmente ignora a física, a matemática e a realidade. Eles nem deveriam ter chegado perto, mas eles não só chegaram em terra, como chegaram exatamente em Liverpool, uma cidade grande, conhecida, com bunker e infraestrutura. Eles simplesmente dormiram e acordaram na cidade. É como se fosse um passeio de fim de semana, né? Se isso aí não é armadura do roteiro, eu não sei o que é. Na vida real, essa galera teria morrido de fome no 7º dia, ou ido parar na costa da Islândia, que sumiu, ou na Noruega, provavelmente devastada, ou simplesmente ficado à deriva e batido as botas. Falando em comida, eles tinham água e ração militar para uma semana. O MRE, que é aquele suprimento pré-preparado, ele é fácil de consumir e feito para situações de guerra ou emergência. Eles tinham pelo menos umas 8 pessoas no bote. 8 pessoas comendo MRE por uma semana exige muita comida. Cada MRE tem aproximadamente 1.200 calorias. Um adulto precisa de pelo menos 2.000 calorias por dia para sobreviver em atividade moderada. Então cada pessoa precisa de quase 2 MRE por dia. Então, fazendo as contas, tinha pelo menos umas 8 pessoas dentro daquele bote. Isso aí daria uns 112 MRE em 7 dias só. E provavelmente eles não tinham isso dentro do bote, né? Afinal, tava lotado de gente e não de comida. Então, na realidade, eles estavam racionando pesado, comendo menos da metade do necessário, perdendo peso e ficando fracos. Pelo menos era pra ser assim, né? Porque o interior do bote tava vazio. E quando chegam em Liverpool, o Adam decide pressionar os militares para entrar no bunker. Isso é uma burrice monumental, porque esse cara era o único que foi racional e avisou que trazer 50 pessoas para o bunker da Groenlândia era estupidez. E agora o cara simplesmente age que nem uma anta e toma um tiro. Não faz sentido, né? E os militares simplesmente fizeram o que militares fazem quando a ordem é não deixar ninguém entrar. Eles vão finalizar qualquer um que cause problemas. É brutal. E por pior que pareça, os militares estavam certos. Se eles deixassem a multidão entrar, o bunker viraria uma zona de guerra interna, com recursos escassos, espaço limitado e gente desesperada brigando por comida. Em poucas semanas, todo mundo morreria. E lembram quando eu falei sobre o azar de quem viaja com essa família? Pois é, o Adam foi o primeiro a bater as botas, e não vai ser o último. O próximo azarado é o Obi, um cara que sobreviveu na região por anos, e claramente sabia se virar. Mas assim que uma chuva de detritos começa, o cara simplesmente se mata ao ir correndo para a van. Tudo bem que o veículo era tudo que o cara tinha, mas dessa forma ele foi simplesmente deletado instantaneamente. E se apegar aos objetos no apocalipse, pode te matar. Não importa o quanto aquele objeto é importante para você. Se você precisa escolher entre o objeto e a sua vida, a escolha é bem óbvia, né? O Obi foi burrão e pagou o preço. Se bem que aqui eu só acho que o roteirista queria se livrar do cara e não sabia como, porque é outra coisa que não faz sentido. O cara com certeza deve ter passado por isso pelo menos uma vez em 5 anos. E aí do nada ele desesperou e correu pra morte. Mas falando sobre a onda de choque em si, quando um objeto grande e rápido, tipo um fragmento de cometa, atinge o solo, ele libera uma quantidade brutal de energia em forma de onda de pressão, que se propaga pelo ar. Essa onda pode te arrastar, te jogar longe, te esmagar contra objetos, ou simplesmente te finalizar por um trauma interno, como os órgãos se rompendo pela pressão. Por isso que se agarrar em uma árvore funciona
funciona. A árvore tem raízes profundas e massa o suficiente para resistir. Se você tá preso nela, você resiste junto. Mas mesmo assim, isso depende de ter tempo de reação, ter uma árvore por perto e conseguir se agarrar nela. E o fragmento também não cair muito perto. A família teve muita sorte, porque tinha árvores por perto, o John percebeu a tempo, o fragmento não caiu em cima deles e eles conseguiram se segurar. Se qualquer variável dessas falha, eles morreriam arrastados, esmagados ou atingidos diretamente, que nem o Obi. E por falar nisso, pode adicionar mais um para a lista de viajantes que foram de base andando com a família do John. E essa viagem não acabou ainda. Após essa turbulência, os sobreviventes voltam para a van, reúnem os suprimentos que tinham ali dentro e seguem caminho, porque logo vão se aproximando do destino deles. Aí eles são recebidos pela Mackenzie, que dá as boas-vindas com a arma dela, mas a mulher logo abaixa a guarda ao ver que todos ali são amigos. Nisso a Allison e o John ficam felizes com esse reencontro, e a Mackenzie enfim conhece o Nathan. Então, conforme entram no abrigo, eles notam que a mulher cuida de vários idosos, e o local parece estar em clima natalino. Ao ouvir isso, ela garante que o clima é sempre de Natal, e ao deixar todos à vontade, o Nathan deita, e a Mackenzie garante que ali o ar é de qualidade. Afinal de contas, a mulher conseguiu isolar a ala do hospital, e o gerador mantém um sistema de filtragem ligado. E mesmo que não seja tão bom quanto o dos bunkers, esses equipamentos vão dar mais uns anos para os moradores ali. Aí a Mackenzie brinca sobre sonhar com a estadia nos Estados Unidos, e na sequência, a Amina questiona o que a Mackenzie trata ali no abrigo, e a mulher explica que os idosos dali possuem Alzheimer, e sequer sabem que ocorreu uma catástrofe, muito menos o que aconteceu com a família deles. É claro que isso acaba partindo o coração do pessoal, mas apesar dos pesares, a Mackenzie conclui que o melhor é que eles continuem não sabendo o que o mundo se tornou. Daí ela revela que continuou cuidando deles, mesmo depois do fim da distribuição de energia e de suprimentos por parte do governo, porque a velha se recusa a abandonar os coitados. Nisso John tosse novamente, e agora a Mackenzie decide servir o jantar, onde a galera curte e consegue aliviar a tensão de todo o caos que passaram, tanto que brincam sobre tudo isso parecer quase normal. Em seguida eles notam que o Nathan tá deitando, e quando a Mackenzie pergunta se o garoto se lembra do impacto, a Allison explica que esperou que o filho dela esquecesse disso com o tempo, mas o Nathan ainda se lembra. Agora é como se ele estivesse tentando processar tudo, e a Mackenzie comenta que não é como se eles pudessem guardar o Clark dentro de uma caixa, ainda mais quando todos se lembram do que aconteceu quando olham pro lado de fora. Esse papo faz o John perguntar o que a Mackenzie sabe a respeito da cratera, e quando a velha brinca sobre o homem estar querendo comprar uma casa de férias ali, o barbudo comenta que a Amina teoriza a possibilidade de haver uma vida naquele lugar. Aí a doutora explica que as temperaturas altas, a água do oceano e nutrientes terrígenos das rochas quebradas podem permitir a criação de blocos de construção para novas vidas, e com água potável e ar respirável, isso se torna possível. Daí a Mackenzie explica que tornou esse abrigo bom o suficiente para viver nos dias de hoje, e quando eles escutam uma confusão ao redor dali, ela garante que é mais seguro do que do lado de fora. Afinal de contas, Londres praticamente não existe mais, e um tempo depois, a Allison acorda com a tosse do John, e na hora em que ela se aproxima, o homem até tenta disfarçar, mas não consegue esconder que ele acabou sangrando. A desculpa dele é que não passa de um sangramento nasal por conta do ar, só que a Allison sabe muito bem que é uma mentira do marido dela, que logo conta a verdade sobre tudo. O John diz que o médico deu pra ele de 6 a 8 semanas de vida, e essa notícia desaba a Allison, que tenta arranjar alguma solução. Afinal de contas, a Mackenzie possui remédios ali, mas o John é rápido em cortar as expectativas dela, pois a partir de agora, os danos são irreversíveis, e essa notícia deixa a Allison desesperada e em prantos. Fora que ela questiona o porquê dele não ter contado isso antes, e o John garante que não queria ver a mulher nesse estado de choque. Então a ideia dela é ficar ali e tentar ter os últimos momentos deles como uma família unida. Só que o John não aceita isso, porque além de não querer partir em um lugar como esse, o homem também não deseja que a Allison e o Nathan morem ali. Afinal de contas, eles não viajaram tanto pra isso. Sem contar que o John possui fé nas teorias da Amina, de que há possibilidade de vida na cratera, o que permitiria um recomeço para Allison e pro Nathan. Na manhã seguinte, a Mackenzie dá a eles um carro que pegou de outra pessoa, e o automóvel possui combustível suficiente para chegar ao Canal da Mancha, e ainda por cima ele tá zero, parece que acabou de sair da concessionária, e não que tá há 5 anos no apocalipse. Ela também dá uma arma ao John por segurança, e aconselha que eles não parem por ninguém, além de dizer que Dover é a única rota possível para chegar até o Canal da Mancha. Ao se despedirem, a viagem começa, e enquanto a Amina fica responsável por ler o mapa, o John nota que o Nathan tá bem cabisbaixo, e sugere que eles brinquem de I Spy, assim como faziam antigamente. E a Amina também se recorda de brincar de 21 perguntas quando viajava com a irmã dela, e antes que eles possam começar a descontrair, um disparo atravessa o vidro e finaliza a doutora sem piedade. Isso força o John a parar o carro desesperadamente, porque saqueadores foram os responsáveis por isso, e ao descerem abaixados do automóvel, o John derruba um deles, porém acaba ficando sem munição para finalizar o outro. O que resta é se render para evitar o pior, só que antes deles serem detidos de uma vez, Allison saca a arma dela e finaliza o último adversário, e depois desse choque, a família logo faz de tudo para se reconfortar. Ao amanhecer, eles enterram a Amina
mina, e o John trata de fazer uma oração pela alma da amiga, e o Nathan questiona o motivo deles fazerem orações em funerais, porque soa como se as pessoas estivessem desejando boa sorte para aqueles que partiram. Fora que o Nathan acha isso contraditório, já que a pessoa infelizmente partiu, e o John fala que se trata de uma tradição antiga, assim como quando colocam moedas nos olhos dos falecidos, para subornar o barqueiro durante a passagem pelo rio no mundo dos mortos. Por fim, o Nathan parece insatisfeito e revoltado com essa resposta, e pergunta se isso é válido até quando o morto não acredita no céu, e o John confirma que sim. Bom, antes de falar da emboscada, vamos falar rapidamente sobre esse abrigo da Mackenzie. A mulher tá cuidando sozinha de vários idosos com Alzheimer no hospital em Londres, e mantém um sistema de filtragem funcionando com gerador. E galera, Londres deveria estar debaixo d'água. A cidade fica praticamente no mesmo nível do mar, e próxima da foz do Tâmisa. Com os impactos de fragmentos causados por tsunamis e aumento do nível dos oceanos, aquela região seria uma das primeiras a alagar. Fora que Londres tinha quase 9 milhões de habitantes. Quando a civilização colapsou, aquilo virou uma zona de guerra. Com certeza os recursos eram escassos, tinha saques e violência. Então, um hospital mantido por uma pessoa sozinha não duraria uma semana. Agora sobre o carro que a Mackenzie deu pra eles. Bom, esse Audi aí, segundo ela, tem combustível suficiente para chegar até o Canal da Mancha, e o carro tá funcionando perfeitamente. A pintura tá intacta, os vidros inteiros. Bom, agora nem tanto, né? Mas pessoal, um carro parado por 5 anos não funciona. O primeiro problema é o combustível. A gasolina e diesel se degradam com o tempo. Em 6 a 12 meses, o combustível oxida, vira uma geleia espessa que entope filtros e injetores. Depois tem a bateria. Uma bateria automotiva sem uso morre em 2 a 3 anos. Ela descarrega sozinha com o tempo, e depois de anos parada, ela não segura mais carga. Então você vira a chave e nada acontece. Depois tem os pneus. A borracha resseca, racha e perde a pressão. Os pneus parados no mesmo ponto por anos desenvolvem pontos planos e ficam inutilizáveis. E ainda por cima tem os fluidos. O óleo de motor, o fluido de freio e o líquido de arrefecimento, todos eles se degradam com o tempo. O óleo velho não lubrifica, o freio vai falhar e o motor superaquecer. E a Mackenzie não menciona onde esse carro estava guardado, como ela manteve ele funcionando ou se fez uma manutenção. Ela simplesmente entrega as chaves e pronto. E é claro que tem a emboscada, né? 2 saqueadores atacam o carro com armas automáticas, provavelmente SMG ou rifles. E a primeira bala atravessa o vidro e finaliza a mina na hora. Agora vamos falar sobre como esses saqueadores foram incompetentes. Eles estavam escondidos no mato, a uma distância de no máximo uns 100 metros. Não era longe, e eles escolheram se posicionar ambos do mesmo lado da estrada. O mesmo lado do motorista na Inglaterra, que é o lado direito, um na frente e outro por trás do carro. E pessoal, isso é um péssimo posicionamento tático. Se você vai buscar um veículo, a tática correta é fogo cruzado, um atirador de cada lado da estrada, ambos à frente do veículo. E é importante os dois ficarem na frente, de lados opostos. Se colocar um na frente do outro, em lados diferentes, eles correm o risco de se acertarem no tiroteio. E quando o carro passa pela zona de emboscada, os dois atiram de lados opostos ao mesmo tempo. Isso cria uma zona de morte, que o alvo não consegue evitar. Se o motorista tentar desviar para a direita, ele fica exposto ao atirador da direita. Se tentar ir para a esquerda, ele fica exposto ao da esquerda. E se tentar acelerar ou frear, ainda vai ficar dentro da zona de tiro. Além disso, o fogo cruzado dificulta muito a reação. O alvo não sabe para qual lado se proteger, pois se ele usar o carro como cobertura contra um atirador, vai ficar exposto para o outro. Mas esses dois imbecis aqui ficaram do mesmo lado, e o resultado foi que quando o John parou o carro e o casal desce pelo lado esquerdo, o do carona, eles ficaram com o carro inteiro bloqueando a linha de tiro. O carro virou uma cobertura total. Se tivesse um atirador de cada lado, a família teria que fugir para trás do veículo, e isso daria tempo deles continuarem atirando. Mas os caras resolveram facilitar, né? Já sobre o tiroteio, o John desce do carro com a pistola que a Mackenzie deu, e consegue derrubar um dos saqueadores, a uma distância de uns 5 a 10 metros. Mas antes disso, ele errou vários disparos, e no fim acertou só um, e por isso o cara ficou sem munição no segundo saqueador. Por sorte, a Alison tinha uma arma esse tempo todo, só que ela congelou e esperou um momento dramático, né? E aquele headshot também foi uma cagada. E pessoal, desperdiçar quase um pente inteiro para acertar um alvo é um problema sério no apocalipse. A munição não cresce em árvore, cada bala conta, e o John gastou tudo de uma vez só. E aqui vem o erro mais idiota de todos. Depois do tiroteio, eles têm 2 saqueadores mortos no chão, 2 caras que estavam armados com armas automáticas, que são infinitamente melhores que as pistolas que eles tinham. E a família não faz nada, eles enterram a mina no dia seguinte, fazem uma oração e seguem a viagem. Eles simplesmente deixam as armas dos saqueadores lá no chão, junto com a munição extra que esses caras certamente carregavam, e qualquer suprimento que eles tivessem nas mochilas ou nos bolsos. E galera, num apocalipse, você sempre vasculha os corpos. Não é nem um pouco agradável, mas é necessário, porque toda arma, munição e item útil pode ser a diferença entre sobreviver ou bater as botas no próximo confronto. Só pra vocês terem uma ideia, esses 2 saqueadores provavelmente tinham rifles ou SMGs, munição extra, facas, ferramentas, comida, água e mochilas com equipamentos. Tudo isso ficou pra trás. Depois
Depois dessa emboscada, a família devia estar armada até os dentes. O John e a Allison com rifles e munição para semanas, além do moleque carregar a pistola. Mas não, né? Eles seguem viagem com as mesmas pistolas e com pouca munição, completamente despreparados para o próximo conflito. Isso é uma burrice monumental. E aqui temos que adicionar mais uma coitada que infelizmente estava junto com essa família, né? E nem viu de onde o tiro veio. Um tempo depois, a viagem continua e eles descobrem que o Canal da Mancha está completamente seco e irreconhecível, tanto que o John se recorda de quando passava por ali com o pai dele na infância. E o mais irônico é que o Canal da Mancha foi disputado em várias guerras e conflitos, para simplesmente acabar dessa forma. Só que apesar disso, a Allison lembra que pelo menos eles não vão precisar de um barco para atravessar. Continuando o caminho, eles passam por um galeão espanhol e notam vários carros parados, porque há uma fissura enorme no chão que impede a passagem. Isso obriga eles a saírem do automóvel, e na hora de fazer a travessia, é visível que o Nathan tá com bastante medo, mas com o apoio dos pais, ele consegue descer, além de ser aconselhado a não olhar para baixo. Porém, o desespero do coitado aumenta na hora de andar pela corda bamba, mas como não há outra saída, eles começam a andar nela, e obviamente, passam um grande sufoco. Afinal, como se não bastasse apenas a turbulência normal da ponte improvisada, uma ventania enorme começa a empurrar ainda mais essa ponte, mas felizmente os três conseguem fazer a passagem. Depois dessa tensão, os familiares se acalmam juntos, e antes de sequer darem um passo à frente, um terremoto começa, o que obriga a todos a abaixarem rapidamente, e como não há tempo a perder, eles continuam o caminho após o fim dos tremores. E enquanto os três são obrigados a engatinhar em cima de escadas metálicas, o tremor volta. Logo de cara, a corda bamba se rompe, e os coitados que passavam por ela vão pro saco. Já o pessoal na outra escada começa a se desesperar, tanto que um deles tenta voltar de marcha ré, e acaba se trancando com um outro sujeito, que infelizmente é derrubado. Para piorar, um dos sobreviventes pensa em pular para outra escada, para tentar sobreviver. Acontece que na mesma hora, a outra trilha se rompe, e o idiota quase derruba o Nathan nessa loucura. Por sorte, os pais conseguem resgatar o filho, e ao finalizar essa passagem, os dois chegam a uma cratera completamente carbonizada e sem vida. Isso é um banho de água fria, porque mesmo a cratera Clark ficando muito mais ao sul, o John pensa que ela pode estar igual a essa. E mesmo que a Allison cogite que essa região pode ter sido atingida por fragmentos recentemente, o John lembra que esse lugar também pode ter sido incendiado no começo da catástrofe. Só que a Allison corta esse assunto pessimista, e reergue a moral do John ao lembrar que eles precisam continuar o caminho, como os três têm feito desde o início. Acontece que do nada, um sujeito armado rende os três, e quando ele começa a falar em francês, o John pede para que conversem em inglês. Nisso, o John apresenta a si e os familiares dele, e na hora que Allison afirma que estão tentando chegar até a cratera Clark, o homem abaixa a guarda e se apresenta como Dennis. Ele nota que o Nathan parece com fome, e quando Allison comenta que eles não possuem nada para dar em troca, o Dennis garante que deseja apenas a companhia da família. No meio do caminho, o John pergunta se o Dennis sempre atira nas pessoas, mas o sobrevivente garante que essa é uma área perigosa, ou seja, a família deu sorte de ter sido encontrada por ele. Aí eles chegam em Pas-de-Calais, onde o Dennis fica abrigado em um antigo centro de triagem de correspondências. E quando o John pergunta se nunca tentaram tomar o lugar, o sujeito explica que eles tentaram. Fora que o Dennis usa um carro como fonte de alimentação, de forma que os painéis solares extraem a energia para o banco de energia do automóvel, o que acaba gerando eletricidade. Essa engenhoca alimenta os purificadores de ar, e ele vive com a família francesa dele, composta pela filha Camille e a esposa Julia, que infelizmente não anda e nem fala por ter sofrido danos sérios no sistema nervoso por conta da radiação. Na sequência, eles almoçam, e o Dennis brinca sobre esse ser o mais próximo que vão achar de um restaurante francês, e conforme conversam, o sujeito confirma com a Allison e o John se eles estão atrás da cratera Clark. Acontece que aquele lugar é tratado como uma terra prometida, e o Dennis lembra que já ouviu essa história de lá ser a última esperança da humanidade. Por isso, ele pensa que algumas pessoas podem ter ido para lá. O problema é que é uma área muito perigosa, porque se tornou palco de guerra entre a Aliança Ocidental e a Coligação Oriental, que deseja invadir a cratera para roubar recursos dali. E como o exército ocidental luta contra isso, o Dennis avisa que de Lyon a Bernat só restam 2 cidades de pé, o que torna a passagem praticamente impossível. Ao anoitecer, o Nathan questiona como a Camille possui tantas coisas, e a menina comenta que o pai dela sempre tenta conseguir tudo aquilo que não foi destruído, justamente para tentar construir um lar. Daí, o Nathan decide mostrar o céu que ele montou por conta própria, já que no bunker, eles nunca conseguiram enxergar o céu de verdade. Nisso o menino pergunta o signo da Camille, que é Aquário. Então o Nathan mostra a constelação correspondente, e comenta que é de peixes, e ele até fala que leu em algum lugar que esses 2 signos se dão bem. Em paralelo, a Allison vê o John dormindo, e quando o coitado acorda por estar tossindo, ele pergunta há quanto tempo a mulher tá acordada, e ela garante que tá ali a maior parte da noite. Conforme os dois conversam, ela lembra de que na noite anterior ao casamento dos dois, o pai dela levou o John numa salinha, e ao perguntar o que o coroa havia dito pra ele, o John brinca sobre o sogro ter dito que o amava como um filho. É claro que isso é uma brincadeira, e o John conta que naquela hora, o pai da Allison fez ele prometer que protegeria ela até o último suspiro, e isso é o suficiente para deixar a coitada ainda mais abalada. Pela noite, todos parecem dormir, com exceção do Dennis, que parece aflito com algo, e no dia seguinte, ele mostra um mapa atualizado da região pro John.
Ele explica que a Aliança Ocidental defende a cratera para que as pessoas possam viver lá como uma sociedade livre, mas como lá a guerra é muito intensa, o Dennis dá a ideia de contornar esse fogo cruzado através de Clermont-Ferrand. Daí basta descer para Valence, pois essa é a rota mais segura, e como a cratera é rodeada por várias montanhas, eles vão precisar passar por uma área bem perigosa. Felizmente, esse local é protegido pelo comandante do batalhão, que é um bom amigo do Dennis, tanto que os dois possuem uma foto juntos. E o nome desse cara é Ginet. O Dennis garante que o militar vai ajudar o John assim que ver essa fotografia, mas o francês também tem outro pedido, porque mesmo não sabendo o que há na cratera, ele tem certeza de que esse lugar é o futuro. E enquanto a Alison vê os jovens se divertindo, o Dennis pede pro John levar a Camille com eles. Afinal de contas, o coitado não conseguiria viajar com a família deles justamente pelas limitações da Julia. Aí, antes que o John diga algo, a Alison entra na conversa e garante que eles levarão a Camille. Então eles atendem ao pedido do pai, que mesmo triste, faz esse sacrifício pela filha. Daí a Camille se despede da mãe, e mesmo que as duas não possam conversar, a garota declara que ama a Julia, e sabe que a mulher também ama muito ela. Dessa forma, a Camille deixa a própria mãe em prantos, e ao se despedir do Dennis, a garota se junta aos três e a viagem continua. Bom galera, pra começar, o leito do Canal da Mancha não é uma estrada, né? Porque quando um corpo da água seca, o que fica exposto é sedimento acumulado por séculos, como lama, areia, rochas e destroços. O canal tem uma média de 50 metros de profundidade e a largura de 34 quilômetros no ponto mais estreito, e esse fundo nunca foi projetado para ser transitável, então seria quase que impossível o que aconteceu aqui. Primeiro, porque o sedimento é irregular. O fundo do canal é rochoso em algumas áreas, arenoso em outras e com variações de relevo. Tem bancos de areia, depressões, elevações e definitivamente não é plano. Depois tem os destroços. O Canal da Mancha foi uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, então tem navios afundados, destroços de guerra, containers caídos e estruturas submarinas. E tudo isso tá agora exposto e no caminho. Além disso tudo, o sedimento é mole, lá ele. E mesmo seco, as áreas de lama e areia fina não sustentam o peso de um carro. O veículo vai afundar e ficar preso. Fora que sem estrada marcada e sem GPS funcionando, como é que eles sabem para onde ir? Afinal, o leito do canal não tem sinalização. É fácil de se perder, desviar da rota ou ir parar direto numa área intransitável. Mas o filme ignora tudo isso e coloca eles dirigindo tranquilamente como se fosse uma estrada de terra batida. Já aquela rachadura enorme da fissura bloqueando o caminho, eu chuto que ela deveria ter uns 250 metros de largura e uns 120 de profundidade. Isso aí é um abismo, né galera? E alguém construiu uma ponte improvisada para atravessar. A estrutura é feita com cabos de navios encalhados e de outros destroços ao redor. Provavelmente são cordas navais trançadas, amarradas com nós e emendas visíveis. Além da ponte tem as escadas metálicas. O problema nem é a ponte existir, é como esses jumentos estão usando ela. Quando a família chega, tem umas 4 ou 5 pessoas atravessando ao mesmo tempo. E pessoal, os cabos e cordas têm limite de peso. Uma corda naval de boa qualidade aguenta aproximadamente de 1 a 2 toneladas de carga distribuída, mas isso é uma corda nova, bem mantida e com as fibras intactas. Essas cordas aí da ponte são velhas e ficaram expostas aos elementos por anos, como sol, chuva, vento e sal marinho. Com isso, as fibras apodrecem, enfraquecem e racham, então a capacidade de carga cai pela metade ou até mais. E mesmo assumindo que as cordas ainda aguentam 1 tonelada, você tem que distribuir o peso. Se cada pessoa pesa em média 70 a 80 quilos e tem de 4 a 5 pessoas na ponte, o peso pode chegar até 400 quilos. Isso sem contar o peso das mochilas, equipamentos ou o balanço e a tensão extra causada pelo movimento. E eu nem preciso falar que o correto seria uma pessoa ir por vez. Assim você garante que a carga nunca ultrapassa o limite. Mas não, né? Todo mundo vai junto. E quando a ventaria começa, a ponte balança ainda mais, aumentando a tensão nos cabos. Foi um milagre não ter rompido antes do terremoto, né? E a mesma burrice acontece nas escadas metálicas. As escadas de navio não foram feitas para serem usadas na horizontal. Elas foram projetadas para subir verticalmente, com o peso distribuído pelos degraus de forma diferente. Quando você coloca uma escada na horizontal e enche de gente, a estrutura flexiona no meio, e metal flexionado demais se racha e rompe. Aí depois de atravessarem a fissura, simplesmente aparece um cara do nada e rende os três. E aqui vem uma pergunta: o que esse cara tá fazendo ali? Não existe um motivo para ele estar patrulhando aquela área específica, e o Dennis simplesmente surge e ainda por cima convida 3 desconhecidos pro abrigo dele. E pessoal, isso aqui é uma conveniência absurda, né? A chance de você, no meio do apocalipse, atravessar uma ponte improvisada sobre um abismo gigante e ser encontrado por um cara amigável que mora num abrigo funcional a poucos quilômetros dali é praticamente zero. O Dennis não tava caçando nem buscando por suprimentos, ele simplesmente tava lá esperando alguém passar. E ainda por cima, no final, ele entrega a filha pra eles, pra um cara que ele acabou de conhecer. Esse cara aí não tem um rádio não, pra poder chamar os colegas soldados dele pra buscar a filha e levar pra cratera. Se ele visse o tanto de gente que tava viajando com essa família e bateu as botas, com certeza ele não entregaria a filha pro John. Conforme eles avançam, a Alison nota que a passagem fica logo antes da parte externa da cratera, e quando o John começa a tossir, a Morena pergunta se os jovens estão bem, e é visível que o clima não tá nada bom. Então ela
sugere uma parada. Desse jeito, o quarteto começa um piquenique. E vendo que a Camille tá mal, o Nathan pergunta se eles preferem ler mentes ou ficar invisíveis. A resposta da Allison e da Camille é ler mentes, e do John é ser invisível. E que safadeza que você tá querendo fazer aí, hein, John? Tu já é casado, hein, cara? Tô brincando, pessoal. Provavelmente ele quer saquear sem ninguém ver, se bem que ele não saqueia nada também, né? Outra pergunta feita pelo John é se eles preferem pés grandes ou mãos muito pequenas. E eles se divertem pensando nesse questionamento. E ao continuarem a descontração, o Nathan quer saber se 100 homens ganham de um gorila. E aqui eu tô zoando, né? O garoto não mandou essa. Na verdade, ele perguntou se eles preferem enfrentar 50 cavalos com o tamanho de galinhas ou uma galinha do tamanho de um cavalo. E o cara que escolhe uma galinha só é maluco, né? Isso aí seria um dinossauro. Isso parece confundir os três, que ficam refletindo e tentando entender essa questão, até que alguns veículos militares vão se aproximando. Logo de cara, eles são rendidos, e um dos soldados comenta que se visam podem passar por essa área, o que torna eles bem sortudos por estarem vivos. Além do mais, existem insurgentes por toda parte, e ele quer saber o que o grupo tá fazendo ali. Daí a Camille toma a frente e comenta que o pai dela é amigo do comandante Genet. Fora que a Camille diz que o Dennis está patrocinando essa família de americanos. E na hora em que a menina comenta que eles estão indo pra cratera, o militar lembra que é necessário passar pela zona de guerra. Daí o John pede ajuda do rapaz, que decide aceitar e manda contatar o comandante Genet. Ao anoitecer, o grupo chega às trincheiras, e os soldados recebem a ordem de levarem os refugiados. Então eles recebem as instruções de tomarem cuidado e ficarem sempre perto do militar. Assim, literalmente, uma corrida pelo fogo cruzado num campo de batalha começa, e eles se locomovem desesperadamente enquanto fazem de tudo para não serem finalizados por alguma bala perdida. Conforme a família vai correndo, o John volta a tossir, mas como não há o que fazer, eles continuam o caminho, e o Nathan fica perplexo ao ver os soldados devastados pela guerra. Felizmente, o John faz o filho continuar, e eles finalmente conseguem atravessar o conflito são e salvos. Então, ao se despedirem do guia turístico deles, o cara avisa que eles estão na área comandada pelo Genet. Aí eles andam até um acampamento, e a Camille comenta que as montanhas não estavam ali antes, e o John nota que estão cada vez mais próximos da cratera. Ao chegarem no local, várias pessoas estão sobrevivendo ali da maneira que podem, e a Camille pergunta onde podem encontrar o comandante Genet. Chegando à tenda dos militares, o John mostra a fotografia do Dennis e do Genet ao soldado que está no comando, e explica que o pai da Camille é amigo do líder do batalhão, e que o Genet conseguiria levar eles até a cratera. O azar é que o sujeito revela que o Genet foi finalizado, o que claramente deixa todos abalados. E pra piorar, o homem explica que todos ali esperam um ônibus que vai para a cratera por dias, então não há nada que ele possa fazer. E quando o cara pede para eles saírem da tenda, o John tenta conversar e verificar se mais alguém pode ajudar. Mas quando o soldado manda o subordinado dele colocar a família pra fora, o John insiste em tentar dialogar. Ele explica que todos ali lutaram muito para chegar até ali, e que não vão machucar ninguém. Porém, o que convence o sujeito é o momento em que o John se abre e revela estar perto da morte. Como não sabe quanto tempo de vida lhe resta, o John quer levar aqueles que ama até a cratera para cumprir a promessa que fez. Assim, o soldado decide ajudar, mandando o subordinado dele guiar os viajantes. Finalmente, eles chegam ao ônibus que vai pra cratera, e conforme eles viajam, tudo parece bem. Mas é claro que essa família não tem um momento de paz, pois insurgentes emboscam um ônibus, finalizam os aliados e mandam todos descerem. Nessa hora, o John acorda assustado e se lembra da promessa que fez. Então, enquanto todos vão indo pro lado de fora, o John decide enfrentar e tentar desarmar um dos adversários. Aí a confusão dentro do ônibus é percebida pelo outro insurgente, que ao tentar verificar o que tá rolando, recebe uma pedrada na cabeça e é detido pelos próprios reféns. Daí, todos ficam em choque ao escutarem um barulho de disparos, e felizmente, é o John quem saiu vivo desse embate, mas não ileso, pois o coitado foi baleado, e isso deixa todos ainda mais aflitos. Porém, a decisão é continuar o caminho. Enquanto a Allison dirige, o Nathan ajuda o pai a estancar o sangramento, e eles vão passando por vários carros e sobreviventes. Como o ônibus acaba ficando atolado, o que resta é trilhar o final do caminho a pé, e ao se aproximarem da cratera Clark, nós descobrimos que a vida lá se reestruturou em abundância. Essa vista bonita é como um oásis para os sobreviventes, que ficam emocionados por tudo ter dado certo. E quando John pede para parar e ver o horizonte, a Allison até tem esperanças de arrumar um socorro médico pro marido dela. Enquanto isso, o Nathan agradece e parabeniza o pai por tudo que ele fez. Afinal de contas, eles conseguiram. E o John manda o filho pensar no mundo que o jovem pode construir ali. O problema é que é o fim da linha pro John, que não tem mais forças para andar, e ao cair, o pai da família usa as últimas forças que tem para agradecer pelo companheirismo e amor da Allison. Nessa hora, o Nathan segue a antiga tradição, e conforme todos choram, o rapaz faz uma oração em nome do pai dele. No fim, vemos a natureza que cresceu ali, assim como as lembranças do passado dessa família, e o John deixa a última mensagem dele, que é a esperança no futuro e no filho dele. Ele acredita que o Nathan e todo o restante podem construir um mundo melhor, de bondade, compaixão e compreensão, onde irá valer a pena viver. E mesmo que o John não vá ver o nascer do sol, ele sabe que o Nathan fará isso, afinal os humanos foram construídos para isso. Bom galera, essa família aqui é campeã em arrumar treta, né? Esse filme aqui me lembrou aquela sketch do Joseph Klimber. A todo momento eles entravam em alguma enrascada mortal e saíam ilesos, e só quem tava em volta morreu na
maioria das vezes. Eu duvido muito que eles conseguiriam passar ilesos num campo de batalha daqueles, com tiro e bomba comendo solto pra todo lado. Com certeza eles ficariam desnorteados e levariam pelo menos um tiro ou um fragmento de algo, nem que fosse de raspão. Mas eles saíram totalmente ilesos dessa. E pelo jeito, o John ficou cansado de escapar de tudo. Ou ele achou que era imortal, né? Pois no momento que os insurgentes pararam o ônibus e finalizaram os dois idiotas que faziam a segurança do veículo, eles deixaram bem claro que queriam um ônibus e que era pra todo mundo descer e ir embora. Eu não sei por qual motivo o John achou uma boa ideia reagir desarmado contra um insurgente. Os caras já tinham conseguido o que queriam, e tudo bem que eles iam perder o busão, mas era só seguir o caminho andando e engolir o choro. Já sobre os idiotas que eram responsáveis por dirigir e fazer a segurança do ônibus, eu não sei como é que esses imbecis ficaram tanto tempo vivos nesse exército. E se o exército ocidental tiver mais caras assim, essa guerra aí já tem um vencedor, né galera? Que tipo de imbecil percebe que tá sendo emboscado e em vez de tentar arrancar com o ônibus, decide sair correndo de dentro do busão para trocar tiro? O certo era tentar religar o veículo e acelerar. Novamente, eram dois caras emboscando um veículo. Não precisa ser muito inteligente para mandar todo mundo se abaixar, pisar fundo e trocar tiro de dentro do ônibus. Alguém pode levar tiro? Com certeza, né? Afinal, eles estão sendo atacados. Mas desse jeito que eles lidaram com a situação, rendeu 2 baixas. Na verdade 3, né? Porque o John tava cansado de viver e se emocionou também. E do jeito que esse cara é pé frio, se ele vivesse naquela cratera, outro cometa ia cair lá. E sobre o tiro que ele levou, nem tem muito o que falar, né galera? Ele já teve muita sorte de ter finalizado um cara armado na situação dele. Agora sobre a cratera, pessoal, eu não sei como é que esse lugar tá de pé. Pelo que deu pra ver, o acesso ao lugar é simplesmente liberado. Chegou, entrou. Eu não vi nenhuma torre de vigia para impedir os insurgentes de chegar ali e tomar o lugar. E se eles conseguem pegar o ônibus, qual que é a diferença deles subirem aquele morro e descer até a cratera e tomar o vilarejo? É só preguiça? E se você ainda acha que sobreviveria a essa jornada da família, esse é o caminho que eles fizeram. Então vamos falar da dimensão dessa jornada. A família percorreu mais de 6.300 quilômetros. Isso é a distância de São Paulo até Moscou. Eles fizeram isso através do oceano, à deriva num bote sem GPS. Passaram por zonas devastadas sem infraestrutura e o leito do Canal da Mancha que não deveria ser transitável. Além daquela ponte improvisada sobre um abismo de pelo menos 100 metros. Enfrentaram um fogo cruzado em uma zona de guerra ativa e várias emboscadas de insurgentes. E no meio disso tudo, com certeza eles não tinham comida adequada, tinha um diabético que não aplicou insulina, um doente terminal escondendo os diagnósticos e tomando uma decisão errada atrás da outra. E da família, apenas o John morreu. Isso porque ele quis adiantar as coisas, né? Porque se ele não forçasse a barra, nem isso iria acontecer. E todo mundo que estava em volta deles morreu. O Adam, o Obi, a Amina e os guardas do ônibus. Só que a família é imune, né? Então isso aí não é uma viagem de sobrevivência. É um passeio turístico com a armadura do roteiro no nível máximo. E por último, a insulina do Nathan. Eles pegaram a insulina no bunker da Groenlândia. E depois disso, ela nunca mais apareceu. Não vimos o garoto aplicando uma sequer. E eles nem checaram o estoque. A insulina precisa de refrigeração. Sem geladeira por semanas, aquilo já estragou faz tempo. Sem contar que essa cratera aí não é milagrosa o suficiente para fazer crescer insulina em árvores. Então a chance desse garoto bater as botas no futuro é gigantesca. Agora vamos falar das notas. Começando pelos caroneiros da morte, né? O Adam era o único racional no bunker, mas o cara simplesmente jogou tudo fora, tentando forçar a entrada em Liverpool. Nota 2 pra ele. Afinal, o cara morreu que nem um idiota. O Obi se arrependeu ao máximo de pegar aquele relógio e dar carona pra essa família. Ele sobreviveu 5 anos. E também teve uma morte sem sentido. Nota 3 pro cara, já que ele morreu de uma forma patética, tentando salvar uma van. A coitada da mina nem tem como julgar muito, né? O grupo inteiro ficava esquecendo que tava no apocalipse. E ela também. Na cabeça do roteirista, ela só tinha 2 objetivos: falar da cratera e ser mais uma kill da viagem maldita. Por isso, a mina leva uma nota 4. Passando pro Dennis, o cara manteve um abrigo funcionando por anos, com um sistema de emergência com painéis solares, purificadores de ar e cuidou da esposa paralisada e da filha. O cara tinha um mapa preciso da zona de guerra e a foto do Gené para ajudar a família, mas ele entregou a filha adolescente para 3 estranhos que conheceu há menos de 24 horas. Isso era confiança demais ou desespero? Provavelmente os dois. No geral, o cara sobreviveu e ajudou, mas a decisão da Camille foi arriscado. Nota 6 pra ele. E a Camille, por incrível que pareça, era uma adolescente que se adaptou bem à nova realidade dela. E ela fez um feito e tanto, né? Não morreu no percurso até a cratera. Além disso, ela foi muito útil por saber falar francês e desenrolar a conversa inicial com o soldado. Ela não tomou decisões críticas sozinha, mas também não fez burradas. Só seguiu o fluxo e sobreviveu. Por isso, nota 7 pra Camille. O Nathan também era um adolescente, só que diabético. Ele ajudou o pai a estancar o sangramento depois do tiro, manteve a moral do grupo alta em alguns momentos, e foi corajoso nas travessias perigosas. Mas a insulina é um problema gigante. Ele pegou bastante no bunker da Groenlândia, mas eu acho que a viagem curou ele no caminho, pois o garoto não aplicou aquilo uma vez durante a viagem toda. E uma hora o estoque vai acabar. Sem insulina, ele bate as botas em dias por cetoacidose. A sobrevivência dele é temporária, então nota 6 pra ele. Já a Alison, ela congelou na emboscada dos saqueadores, enquanto o John tava desperdiçando munição que nem doido.
rápido. Ela só atirou no último momento e acertou um headshot na cagada. Se ela erra o tiro, o John morria bem mais cedo. Ah, e eu quase ia esquecendo da ideia estúpida dela de querer pôr 50 cabeças para dentro do bunker por ser boazinha. Então a nota dela desce uns 2 pontos por isso. Nota 5 pra Allison. Provavelmente essa mulher vai ficar querendo trazer mais gente para a cratera e vai morrer no processo ou matar muita gente por conta disso. Bom, o John era um engenheiro. Ele conseguiu levar a família até a cratera, contrariando todas as probabilidades. Mas no caminho ele fez muita cagada, como desperdiçar várias balas para acertar um saqueador, escondeu uma doença terminal da família por semanas e reagiu desarmado contra insurgentes, quando ele só queria um ônibus. E é isso que acabou fazendo ele levar uma bala e morrer literalmente na porta da cratera. E por ser um engenheiro, talvez ele poderia ter ficado um tempo mais vivo e ensinado algumas coisas pro Nathan, ou pro pessoal da cratera, né? Ele cumpriu a promessa de levar a família até lá, mas morreu no processo. E foi ele mesmo que causou isso, né? Porque o cara toda vez que saía do bunker, ficava tirando a máscara para respirar partículas radioativas. Nota 6 pra ele. Fala galera, depois disso tudo, vocês acham que conseguiram sobreviver a um cometa? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e lembre-se de nunca pegar carona com essa família.